Salve galera, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência com o visto americano, o sonho americano que todo mundo tem aí no coração e quer transformar em realidade. Vou explicar um pouco para vocês o que aconteceu comigo. Eu tentei por 2 vezes fazer o visto e eu terminei na primeira vez, eu fui negado. Por que eu fui negado? Eu contratei uma empresa para fazer toda a parte da minha DS 160 e colocar as documentações em ordem para que eu pudesse realmente aplicar e não ter problema nenhum. Eu passei as minhas informações para a moça, deixei bem claro para ela tudo que eu fazia, tudo que eu ganhava, a forma que eu trabalhava diariamente e colocava as minhas coisas em ordem. Passei tudo para ela, isso demorou por volta de 1 semana, a gente se falando por telefone, porque na época eu trabalhava com transporte escolar e eu não tinha muito tempo de ir na empresa. Primeiro você vai no CASV e você vai fazer as suas digitais e tirar a foto para que ela saia desta forma no teu passaporte e fazer as suas digitais. O que acontece? Você faz o CASV num dia e automaticamente o outro já está marcado para você. Cheguei cedo, fui na agência que fica próxima ao CASV, fui buscar os meus documentos, não tive respaldo nenhum da empresa, simplesmente eu fui atendido lá como se eu fosse atendido no balcão de uma padaria. Oi, bom dia, você quer um café? Tchau. Bacana, peguei os meus documentos porque eu tinha aceitado isso. Eles me fizeram R$330 e eu paguei em 2 vezes no cartão. No outro dia, consulado. Meu consulado estava marcado para 10h50 da manhã. Cheguei no consulado 8h30. Tem muita gente. Vocês não têm noção como tem gente naquele lugar. E quando você chega no consulado, é para você ser formal. Evita conversar, evita falar. E eu fiquei de boa, fiquei na minha, só que eu tava confiante que daria certo por conta que eu tinha passado as informações para ela e eu achava que era daquele jeito que tinha sido preenchido na DS 160. Não tem problema nenhum. Eu conversei com a moça, eu avisei para ela que eu aplicaria para Nova York, porém o meu desejo era de ir para Las Vegas. Eu queria ir para Las Vegas, mas eu terminei aceitando essa opção que ela me deu de ir para Nova York. Por quê? Las Vegas eu teria que ter muita grana para comprovar que eu poderia estar em Las Vegas. Então eu fiz diferente, fui junto com eles. 10h50 era o meu horário. O que aconteceu? Eu fui atendido 12h40. Fui pra fila, aí você passa no primeiro guichê, onde tem umas moças que falam português e elas perguntam se é a primeira aplicação que você está fazendo. Ela confere alguns documentos, passaporte, documento pessoal, mais nada e te coloca na fila. É uma fila única para todo mundo, onde eles vão te entregando algumas bandejas para você tirar todos os seus objetos. Você não pode estar com nenhum objeto proibido que eles tenham lá. O que acontece? Quando você chega, você tem que lembrar, lá na porta já está escrito, você não pode estar portando celular, câmera fotográfica, fone de ouvido, absolutamente nada. Se você for acompanhado com alguém, você deixa com essa pessoa. Do contrário, na frente do consulado tem muitos guichês que você pode ir guardando. Isso ou dentro dos estacionamentos, nas lanchonetes. Tem uma papelaria na lateral que eu gostei muito do serviço do senhor que me atendeu lá. Ele me cobrou R$5 para mim deixar a minha bolsa lá com as minhas coisas. Você passa pelo detector de metais, passa a bandejinha igual você passa no aeroporto, vai passar ali dentro do scanner, vai saber se tem alguma coisa ali nas suas coisas e na frente eles vão te entregar. Eu passei tudo sem problema, entrei. A partir dali era justamente o que eu tinha ouvido dizer. Você tem que ser formal, a maneira que você se portar, o que você falar, para onde você olhar, quando te perguntarem o que te perguntou, vocês têm que estar pronto para responder. Eu comecei a prestar atenção nas pessoas que estavam na minha frente, que estavam conversando. E eu já comecei a ficar preocupado porque os 3 guichês que estavam na minha frente eram os guichês que estavam negando. E era justamente o guichê que eu não queria usar. E eu fiquei num guichê onde a mulher havia negado 4 vistos na minha frente. Primeiro chegou um rapaz, de imediato ela pegou, fez 2 perguntas para ele, negou, entregou o papel rosa. Os outros foram passando, ela fez algumas perguntas a mais, negou também. O último que estava na minha frente era uma família, pai, a mãe e um bebê. Ela fez muitas perguntas e saiu a família, minha vez. Ela me chamou, pediu meu passaporte, pediu para colocar os meus dedos da digital, perguntou meu nome e perguntou para onde eu ia. Onde você vai? Ah, eu vou para Nova York. Com quem você vai? A empresa que eu contratei, ela só falou para mim que era melhor eu aplicar para Nova York porque é um lugar onde vem muitas pessoas. Então seria importante que eu falasse que eu vou para um lugar onde vai muitas pessoas. Só que ela falou assim, ó, você não pode falar que você vai só. Poxa, mas eu tinha que estar preparado para essa situação. Como é que você não vai só? O que você vai fazer? Com quem você vai? Se você não fala a língua, se você não fala inglês, o que você vai fazer? Não me foi explicado absolutamente nada com relação a isso. O que aconteceu? Você vai com quem? A moça da empresa falou assim pra mim, ó, você pode falar que você vai com um grupo da CVC e essa galera tá indo viajar e você vai junto. Quando ela perguntou pra mim pra onde eu ia, eu falei que eu ia pra Nova York. Ela falou, você vai com quem? Eu falei, olha, eu vou só, porém, eu tenho um grupo da CVC que eu tô acompanhando. Familiarmente eu não vou com ninguém. Ela falou, tá bom.
você mora com quem? Eu falei, com os meus pais. Você trabalha com o quê? Aí eu falei, eu trabalho com transporte escolar. Aí ela falou pra mim assim, olha a pergunta que ela fez, o que tinha a ver? Aí ela falou assim, qual o horário que você trabalha? Aí eu falei, de manhã, à tarde e à noite. Aí respondi dessa forma que eu tô falando pra vocês, porque era uma pergunta que eu jamais iria imaginar que ela falasse, sabe, e eu tivesse que responder. Depois eu conversando com algumas pessoas, eu tinha que ter citado simplesmente o muito básico, manhã e tarde. Essa é a realidade, era isso que eu tinha que responder. Quando eu respondi isso, ela olhou pra mim 2 vezes e ficou quieta. E ela foi e perguntou novamente, você vai viajar com quem? De novo, olha, eu vou viajar com um grupo da CVC, bacana. Aí ela falou, quanto o senhor ganha? Eu sou transportador escolar, só que eu tenho uma profissão à parte, que eu sou corretor de imóveis, sou cadastrado, credenciado certinho e tudo, e eu trabalho com isso no Brasil, mas eu não sou assíduo nesse negócio. Eu sou transportador escolar como profissão diária e a profissão de corretor de imóveis é um free que eu tenho. Então eu faço locação. Todo o dinheiro da locação, ela entra dentro da minha conta. Então eu poderia somar com o meu extrato bancário o que eu ganho com o transporte escolar juntamente com o que entra das minhas locações, mesmo eu sabendo que o dinheiro não fosse meu. Eu só recebo uma porcentagem sobre aquilo. Aí quando ela pediu meu extrato, eu falei pra ela, eu falei assim, ó, entre 5 e 8 mil reais cai na minha conta. Bacana, 5 e 8 mil reais. Eu não vi a DS porque eu não tinha conhecimento de como funcionava o papel. Eu simplesmente peguei um papel, bati o olho nele e deixei passar. E fiquei por ali procurando conhecer as pessoas que estavam do meu lado para eu poder trazer alguma experiência para mim. Também foi o meu erro. O próprio papel que estava na minha mão, eu não li. Eu simplesmente olhei e não vi quanto que ela aplicou ali. Quando a mulher perguntou para mim, quanto o senhor ganha, Xanadu? Eu falei, eu ganho entre 5 e 8 mil reais. Quando eu falei eu ganho entre 5 e 8 mil reais, ela simplesmente pegou meu passaporte, virou, pegou o papel rosa, entregou pra mim e falou assim, o seu visto foi negado. Como eu sabia que as pessoas não fazem nenhuma pergunta por que foi negado, por que não foi, ela simplesmente falou pra mim, foi negado, entregou o passaporte por debaixo do guichê e tchau. Eu peguei as minhas coisas, capei o gato, fui embora. Na rua, meio desolado, liguei pra empresa que havia feito a minha aplicação, falei com a moça, falei, ó, então galera, quando eu liguei para a empresa que havia feito a minha aplicação, eu pedi para falar com a moça que havia me atendido e eu expliquei para ela, né, falei assim, olha, eu acabei de sair do consulado, meu visto foi negado. Para minha surpresa, ela simplesmente falou para mim, poxa, que pena. Aí eu falei, qual que é o procedimento agora? Porque eu não tinha experiência com a situação, então pra mim era tudo novo, então eu tinha que aprender o que estava acontecendo. Aí ela simplesmente virou pra mim e falou, olha, você vai ter que fazer tudo novamente. Eu falei, tudo novamente como? Ela falou assim, você vai ter que enviar todos os documentos, você vai ter que pagar a taxa novamente, que era uma das coisas que eu não queria fazer, porque eu imaginava que o erro tinha sido dela, mas também não tirava o meu com relação aos erros que eu cometi, que eu citei pra vocês lá atrás. Então aí tudo bem, fiquei chateado, fui pra casa, demorei 3 horas pra chegar em casa, eu estava de condição e fiquei meio chateado. Mas o que eu tiro de toda essa situação, pessoal? Essa situação, ela só me fez entender que as coisas elas têm que funcionar de uma forma para que ela funcione para mim, não para os outros. Então, quem que precisava tirar o visto? Quem que precisava que as coisas dessem certo? Não era eu? Então, eu que tinha que estar atento naquela situação. É o que eu quero passar para vocês. O que você quer? O que você vai fazer? Por quê e aonde você quer chegar? Então, eu vou explicar algumas coisas para vocês que elas são muito importantes. Que eu acho que valeu como a minha experiência, tá? Eu tô falando da minha experiência, não tô falando do que os outros me falaram, não. Tô falando o que aconteceu comigo. Então, um dos quesitos, acho que mais importantes de tudo isso, leia todos os seus papéis, pergunte quantas vezes for necessário para essa pessoa que está aplicando para você, fale 10 vezes por dia com ela como for, mas fale, tire as suas dúvidas com tudo que você precisar, tudo que for necessário, porque senão você vai chegar lá, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai ficar frustrado e você vai terminar desistindo. Eu vejo que se eu tivesse ficado frustrado com essa situação, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Então, eu cometi alguns erros e esses erros eles acabaram com o meu mês. Eu estava no mês de outubro, eu estava trabalhando e quando eu apliquei na semana do dia 12 de outubro. Então, o dia que eu marquei foi no dia 11
na quarta-feira, porque no dia 12 era feriado, na sexta-feira eu tinha ponte, no colégio que chama-se ponte, que ia emendar, então eu só voltaria na segunda-feira. Mas eu passei todos esses dias chateado, mas eu fiquei pensando aonde era que eu tinha errado, qual era o medo que eu tinha de eu mesmo fazer o meu documento, eu mesmo buscar a minha situação. Algumas pessoas elas não têm tempo, têm muita dificuldade, e essa dificuldade ela tem que contratar alguém que faça, ela tem que buscar alguém que faça, que possa ajudá-la. Só que é uma coisa que eu vou deixar bem claro para vocês: procurem vocês estarem inteirados daquilo que estão fazendo para vocês, porque se vocês não se inteirarem, vocês não vão conseguir fazer. É muito complexo tudo que tem ali, mas também se você ler com calma, você vai conseguir. A empresa vai te entregar as documentações, a pessoa que te ajudar, ela vai te entregar a documentação, então você vai saber o que está escrito, que foi o que eu não sabia. Eu simplesmente disse, joguei no vento e deixei com que ela fizesse. Então meu visto foi negado por minha culpa também. Meu visto foi negado porque eu vacilei. Essa é a realidade, eu vacilei. O consulado ele não tem culpa disso. Nós sabemos que visto é loteria. Visto é loteria, não tem como você fugir, não tem como você... o cara me negou. Não, o cara não te negou. Sabe por que ele não te negou? Porque ele só sabe de você aquilo que tem no papel. Quem foi que colocou a informação no papel? Não foi eu? Mas a empresa que preencheu. Mas quem foi que passou a informação para ela? Foi eu que passei a informação para ela. Então não tinha como ser somente culpa deles. Ela falou comigo, ficou uma semana para tudo se encaixar, ficar no lugar, me mandou um rascunho, eu peguei o rascunho, bisoiei somente o rascunho, é isso daqui, mas as coisas que eu precisava, eu não olhei e isso terminou me prejudicando. É o que eu quero passar para vocês. Vai tirar o visto? É a mesma coisa que se fosse fazer uma cirurgia. Como é que você vai simplesmente num médico qualquer para você fazer uma cirurgia bariátrica? Não, você tem que estar preparado com o médico certo, no hospital certo, da maneira certa, para que as coisas funcionem. Ou você vai fazer uma cirurgia bariátrica no hospital de cachorro? Não, não é. É até uma sátira, é um negócio besta no meio da situação, mas é verdade. Mas é que assim, eu aprendi que a gente só consegue entender e aprender com exemplos chulos. Pelo menos, eu sou assim. Então, se eu preciso tirar o visto, eu tenho que estar inteirado para tirar o visto. Eu tenho que estar focado naquela situação, buscar um maior número de informações. Eu consegui tirar o visto, só que antes disso eu tive que passar por toda essa situação. E toda essa situação, ela me ensinou de uma forma que hoje eu consigo ajudar as pessoas. Eu consigo fazer com que as pessoas elas tenham êxito na situação que eu não tive. Porque eu sei que essas empresas elas têm muita gente que contrata o trabalho deles. Eles têm poucas pessoas e essas pessoas elas ficam saturadas de trabalho. Só que não são somente elas, gente. Não são somente elas. Peguem vocês, leiam todo, vão preparados. E outra coisa que é das mais importantes, que vocês observaram as perguntas que ela me fez com relação ao meu trabalho. Então ela estava querendo me pegar numa mentira, mas as respostas que eu dei passou que era mentira. Mas não mintam, nunca mintam, porque você leva um N informações, você leva uma pasta de documento desse tamanho e você termina não mostrando nada. Você não consegue, eles não deixam você conversar. Eles não te pedem documento, você só levou. Mas e se eles te pedirem? E se você levar um documento falso e aquilo dali te prejudicar? Porque eu tenho pessoas que fizeram aplicação pro visto de turista com documentação falsa, já está na 4ª aplicação e não consegue. E outra, a partir do momento que você faz a sua primeira aplicação, tudo vai ficar lá no sistema. Você acha que eles vão apagar? Não, esse aqui foi negado, vamos apagar. Não, você vai tentar de novo. Eles sabem que você vai tentar de novo. E nessa tentativa é onde ela vai confrontar as suas informações e essas informações vai fazer com que você diga se é verdade ou se é mentira o que você disse na outra que você foi negado. Mas eu fico muito satisfeito de poder ajudar vocês com essas informações. Eu sei que ficou um pouco, meio bagunçado, tantas informações que eu coloquei aqui, mas é que é o primeiro vídeo que eu tô fazendo com relação a isso, mas eu quero ficar à disposição. Eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição do canal. Se vocês precisarem, passem e-mail pra mim, eu explico pra vocês o que vocês precisam, o que eu posso ajudar, tá? O que eu posso ajudar, porque com toda essa negativa que eu tive, eu sei que eu criei
criei algumas coisas com relação a todo esse problema que eu tive, eu consegui fazer com que eu criei algo que eu posso dividir com vocês. E isso para mim é importante. Mas eu vou explicar para vocês num outro vídeo como foi que eu consegui o meu visto e quais foram as diretrizes que eu apliquei para que eu não fosse prejudicado. E tudo isso, se vocês observarem, quando vocês compararem um vídeo com o outro, vocês vão entender onde foi que eu errei. Mas numa outra oportunidade eu explico para vocês, mas eu vou deixar novamente aqui um pedido para vocês: não mintam, não mintam, falem a verdade quando vocês aplicarem, passem as informações de uma forma correta, porque senão vocês não vão conseguir, gente, vocês não vão conseguir. E muito cuidado com essas empresas que tentam vender um sonho para vocês que não existe, porque o sonho é seu, o documento é seu, a história é sua, é tudo seu. Se você mesmo não acreditar em você e você mentir sobre você, como que você vai falar sobre você para outras pessoas? A mesma coisa se você tivesse uma empresa, você tem uma empresa que você vende produtos, você vende serviços. E como que eu vou chegar lá para comprar o teu serviço se você não sabe me entregar aquilo que você está dizendo que vem? Então não adianta, então tem que tomar muito cuidado, galera. Muito, mas muito cuidado de verdade com tudo que você vai falar, com tudo que você vai escrever. Porque eles vão te perguntar, vão te pegar na mentira e vão te negar. E outra coisa, são $160 de taxa, não são reembolsáveis. Então você imagina quanto eu perdi. Um dia de trabalho que eu tive que pagar motorista para trabalhar no meu dia lá no colégio, R$330 que eu tive que pagar para a empresa por conta do trabalho que eu comprei deles, que me foi vendido de uma forma errônea, vamos colocar 50% para cada, e a taxa de $160 que eu paguei R$560 quando eu apliquei. Então você imagina, ó, 560, 330, com mais a diária do meu motorista que foi R$120. Então, e fora o que eu gastei para chegar lá. Então eu perdi muito dinheiro em um dia por causa de mim mesmo. Então é o erro que eu quero que vocês não cometam. Não cometam o mesmo erro que eu cometi. E eu aprendi. E eu quero passar, eu quero poder ajudar, eu quero poder te ensinar se você tiver vontade mesmo de tirar. Então fica aqui a minha história com esse visto. Fico muito satisfeito de poder dividir isso com vocês e estou à disposição. Eu vou fazer um novo vídeo aí para explicar para vocês como que eu consegui o meu visto e vou explicar para vocês como é simples, porém não é fácil. E a gente vai se jogando aí, beleza? Fico grato aí pela atenção de vocês e bora aí para mais um vídeo, porque eu tô começando agora nessa vida de tentar ajudar as pessoas aí com essa situação. Hoje eu moro em Nova York, há 3 meses atrás eu tava no Brasil, mas eu consegui. Fechou, galera? Obrigadão, até a próxima. Valeu!